Bem, meus amigos, vamos continuar aqui a nossa resolução de questões. Olha só, agora é a questão de número 51. Dá só uma olhada nela. A respeito do custeio do RGPS, assinale a opção correta. A alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual a título de custeio da Previdência Social é de 12% sobre todos os valores recebidos a título de serviços prestados a terceiros. Ora, claro que isso aqui está errado, a alíquota do contribuinte individual não é essa. Vamos dar vamos aqui na tela branca para a gente dar uma olhadinha. Ó, quando a gente pensa, olha aqui, em segurado contribuinte individual, como é que é a contribuição desse segurado para a Previdência? Primeiro, se esse contribuinte individual, se ele presta serviço, olha só, se ele presta serviço para empresa, como é que fica? A alíquota de contribuição é de 11%. A empresa vai descontar 11% e aí vem, qual é a base de cálculo? É o salário, olha só, salário de contribuição. Então, o segurado contribuinte individual, ele, se prestar serviço para a empresa, ele vai recolher uma alíquota de 11% sobre o seu salário de contribuição, lembrando que essa contribuição vai ser descontada pela empresa, ok? Bem, e se ele prestar serviços, olha só, se esse contribuinte individual, se ele presta serviço por conta própria, ó, se ele presta serviço por conta própria, como é que fica? Aí o percentual de contribuição dele vai ser de 20% também sobre o salário de contribuição. E aí, nesse caso aqui, o próprio segurado recolhe. E por fim, a gente ainda tem aquela outra possibilidade, né? Que é quando o contribuinte individual ele presta serviço para uma entidade beneficente de assistência social que é isenta da cota patronal. Nesse caso, o que é que acontece? A alíquota da contribuição devida por ele vai ser também de 20%, ou seja, o contribuinte individual que presta serviço para uma EBAS, ele vai pagar uma contribuição previdenciária de 20% sobre o seu salário de contribuição, e aí o recolhimento, nesse caso, vai ser feito pela própria entidade. A EBAS desconta e recolhe. Ora, então, rapidamente eu demonstrei para vocês aqui, ó, que a alíquota do contribuinte individual, a alíquota ou é 11 quando ele presta serviço para a empresa, ou então vai ser de 20 quando ele presta serviço por conta própria, ou então quando ele presta serviço para uma entidade beneficente de assistência social que tem isenção. Tá? A base de cálculo vai ser sempre o quê? O salário de contribuição, e significa que essa base de cálculo não pode ser maior do que os R$ 4.663,75. Beleza? Então, claro que aquela alternativa, vamos voltar lá para a questão, que fala em uma alíquota de 12%, está errada, e também está errado quando fala em todos os valores recebidos. Por quê? Porque a gente sabe que a base de cálculo da contribuição do segurado ela tem limite. Ok? Bora lá. Para efeito de custeio da Previdência Social, integra o salário de contribuição do segurado empregado a importância recebida a título de incentivo à demissão. Errado. Gente, o que é isso? Parcela recebida a título de incentivo à demissão. As empresas, muitas vezes, elas estabelecem os chamados programas de demissão voluntária. Programas onde a empresa estimula o trabalhador a pedir demissão. E esse estímulo, na maior parte dos casos, é financeiro. A empresa dá um dinheiro para que o segurado peça o seu desligamento. Claro que esse dinheiro que a empresa está dando para ele, isso não é parcela de natureza remuneratória. Isso não é uma verba que se destina a retribuir
o trabalho, nada disso. Isso aí está sendo pago como uma forma de estímulo ao trabalhador para que ele peça demissão. Então trata-se de uma parcela de natureza indenizatória e que está prevista lá no parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212 como uma parcela sobre a qual não incide contribuição previdenciária. Tranquilo? Então a alternativa B ela está errada. Vamos lá. Alternativa C. A contribuição dos trabalhadores para o custeio da Previdência, ela é isonômica, sendo as alíquotas de contribuição igualitária para todas as espécies de segurado. Errado, errado. Rapidinho a gente pode ver isso. Vamos voltar lá na tela branca. Ora, a gente acabou de ver aqui que o segurado contribuinte individual, ele pode recolher 11% ou 20%, a depender de como seja a sua prestação de serviço. Já se a gente pensar nos segurados empregado, doméstico, olha só, empregado doméstico e trabalhador avulso, ora, como é que é a contribuição desses trabalhadores? É de 8%, 9% ou 11% sobre o salário de contribuição. 8%, 9% ou 11% sobre o salário de contribuição. Claro, a alíquota vai ser maior, quanto maior for o salário de contribuição. Também aqui a gente vai sempre respeitar o limite máximo de 4.66375. Rapidamente, então, eu mostrei para vocês, por exemplo, que a alíquota do empregado, do doméstico e do trabalhador avulso, que é de 8, 9 ou 11, ela é diferente da do contribuinte individual, que pode ser de 11 ou 20. Isso já é suficiente, voltando lá para a questão, para a gente dizer que isso aqui, a letra C, está errado. Não é correto dizer que essa alíquota é isonômica, sendo que essa contribuição é isonômica, sendo as alíquotas de contribuição igualitárias para todas as espécies. Não, as alíquotas são diferentes e nem por isso deixam de ser isonômicas. Por quê? Porque a lei dá um tratamento diferenciado para pessoas que estão em situações diferenciadas também. Tá certo? Então, a alternativa C, ela está errada. Vamos avançando. E aí, a gente chega na alternativa D. Para efeito de incidência da alíquota de contribuição para o custeio do RGPS, considera-se salário de contribuição do empregado doméstico a remuneração registrada na carteira de trabalho e previdência social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para a comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração, rigorosamente correto. Isso aqui está previsto lá no artigo 28, inciso 2, da Lei 8.212. Então, para o empregado doméstico, a lei definiu que o seu salário de contribuição, a base de cálculo das contribuições dele para a Previdência Social, corresponde a quê? Àquele valor que está lá registrado na sua carteira de trabalho e Previdência Social. Ok? Bom, letra E. O trabalhador que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa privada em caráter não eventual, mediante subordinação, não participa do custeio do RGPS. Ora, claro que isso aqui está errado. Esse trabalhador, ele vai ser o quê? Vai ser segurado empregado, ele é segurado obrigatório. Como empregado, ele é segurado obrigatório do RGPS. Tá certo? Então, letra E está errada. Questão 51, portanto, ficou aí a alternativa D de dado. Bora avançar. Em relação ao RGPS, assinale a opção correta. Olha lá. A aposentadoria por idade é devida ao empregado, ao contribuinte individual e ao facultativo a partir do momento em que completar 65 anos de idade se homem ou 60 anos de idade se mulher, independentemente do tempo de contribuição. Claro que isso aqui está errado, por quê? Porque a gente tem uma carência que é de 180 contribuições. Então, não é
possível dizer que essa aposentadoria é devida, independentemente do tempo de contribuição. Por quê? Porque a gente tem aí uma carência de 180 contribuições mensais. Vamos lá. Olha aqui a letra B. O estudante com idade igual ou superior a 16 anos pode filiar-se ao RGPS mediante contribuição na condição de segurado facultativo, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o defina como segurado obrigatório da Previdência Social, rigorosamente correto. Ora, vamos lembrar que para ser facultativo, primeiro tem que ter a idade mínima de 16 anos. Depois, olha só, é preciso, para ser segurado facultativo, não desenvolver atividade que o vincule ao RGPS como segurado obrigatório. E também é preciso que não estar vinculado a regime próprio de previdência social. Então, idade mínima é 16 anos, não está vinculado ao RGPS como segurado obrigatório, não está vinculado a regime próprio de previdência social. Estes são os requisitos para que a pessoa possa se filiar ao RGPS como segurado facultativo. Ok? Bom, dito isso, vamos avançar. Olha aí a letra C. Para efeito de concessão de benefícios previdenciários aos dependentes do segurado do RGPS, deve-se considerar a seguinte ordem de preferência: descendentes, ascendentes, cônjuge e irmãos. Ora, errado, né? Errado por quê? Ora, quem é que está na classe 1? Ora, quem é que está na classe 1? Cônjuge, companheiro, filhos. Na classe 2 estão os pais. Na classe 3, os irmãos. Então, beleza. Descendentes estão lá na classe 1, são os filhos. Ascendentes estão na classe 2, os pais e irmãos. Só que o cônjuge, olha só, ele está na classe 1 também. Tá certo? Então, está errado aqui porque, pelo que está na questão, o cônjuge estaria aqui como terceiro na ordem de preferência, o que não é verdade. Ele está lá junto com os filhos, o cônjuge e o companheiro estão lá na classe 1, tá certo? Por isso essa questão está errada. Olha aí a letra D. O indivíduo que, em gozo de benefício de auxílio-doença, no prazo de 12 meses, não se aposentar por invalidez nem voltar ao trabalho, perde a qualidade de segurado. Pelo amor de Deus, que questão fácil, que questão simples. A gente sabe que mantém a qualidade de segurado sem limite de prazo. Olha só, mantém a qualidade de segurado sem limite de prazo aquele que está em gozo de benefício. Então, não há porquê o segurado perder a sua qualidade de seguro. Ele não vai perder essa qualidade caso esteja recebendo o auxílio doença. Por quê? Porque ele vai manter aí sem limite de prazo. Tranquilo? Vamos nessa. Letra E. O segurado que, aposentado sob o RGPS, permanecer em atividade sujeita a esse regime ou a ele retornar, terá direito ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez, mas não fará jus ao auxílio-reclusão nem à aposentadoria por tempo de contribuição. Ora, aqui a questão está falando de um segurado que está aposentado, ele é aposentado do RGPS, mas retornou à atividade. Ele permaneceu em atividade, tá? Ou a ela retornou. E aí ele quer saber quais são os benefícios a que ele faz jus. E aí eu vou dizer para você, ó, que esse aposentado somente faz jus aqui a
salário família e A, salário maternidade. Então, em termos de benefício, tá? Esse segurado que está aposentado e retornou à atividade, ele só pode receber salário família e salário maternidade e pode também ser lá, ter direito aos serviços que são o quê? A reabilitação profissional, ó, a reabilitação profissional e também o serviço social. Então é isso aqui a que ele faz jus na condição de segurado aposentado que retornou à atividade. Ele não faz jus a auxílio-doença, ele não faz jus à aposentadoria por invalidez, porque a aposentadoria não pode ser acumulada com auxílio-doença, a pessoa não pode ter mais de uma aposentadoria às custas do RGPS. Tranquilo? Então não esqueça disso. O segurado que está aposentado, mas retorna à atividade, ele somente faz jus ao salário família e ao salário maternidade e tem direito também aos serviços, à reabilitação profissional, ao serviço social. Beleza? Vamos nessa. Questão de número 53. Para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença em decorrência de acidente do trabalho, a legislação de regência do RGPS dispensa o cumprimento do período de carência, dado que se trata de evento não programável, rigorosamente correto. Nós já vimos isso aqui, é como está previsto lá no artigo 26, inciso 2 da Lei 8.213. Tanto a aposentadoria por invalidez quanto o auxílio-doença independem de carência nos casos de acidente de qualquer natureza, de doença profissional ou de doença do trabalho e também nas hipóteses de doenças graves relacionadas na lista que hoje está lá no artigo 151 da Lei 8.213. Tá bom? Questão 53, portanto, está correta. Olha aí a questão de número 54. Os períodos em que o segurado recebe benefício previdenciário por incapacidade decorrente de acidente do trabalho, de forma contínua ou não, não são computados como tempo de contribuição. Errado, ó gente, eles são computados. Olha só, então, contam, ó, vamos botar aqui, ó, contam como tempo de contribuição, ó, os períodos de recebimento de benefício por incapacidade. Ó, quais são esses benefícios por incapacidade? Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, esses períodos contam quando forem decorrentes de acidente de trabalho, e quando estiverem intercalados, olha só, entre períodos de atividade. Então, a gente está falando de duas hipóteses diferentes. O que eu estou dizendo para você é, de acordo com a Lei 8.213, aqueles períodos em que o segurado esteve recebendo benefícios por incapacidade, eles serão contados como tempo de contribuição. Quando? Quando esses benefícios por incapacidade forem decorrentes de acidente do trabalho ou quando esses benefícios por incapacidade estiverem intercalados
entre períodos de atividade. O que significa dizer que teve atividade antes do benefício por incapacidade, teve atividade depois do benefício por incapacidade. E nesse último caso de atividades benefício que está intercalado entre períodos de atividade, não interessa a causa do benefício por incapacidade. Pode ser um benefício acidentário ou não, nas duas hipóteses, desde que ele esteja intercalado entre períodos de atividade, esse período em que o segurado recebeu o benefício, ele é contado como tempo de contribuição. É preciso que você compreenda que nas duas hipóteses aqui, a gente está falando de uma ficção legal. Por que de uma ficção legal? Porque contribuição efetivamente não houve. Porque não incide contribuição nem sobre o auxílio-doença, nem sobre a aposentadoria por invalidez. Entretanto, para não prejudicar o segurado, a lei considera, nessas duas hipóteses que eu falei, que aquele período em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade, a lei considera que ali considera este período como tempo de contribuição. Tá certo? Quais são as hipóteses? Repetindo para você não ficar com dúvida. Quando o benefício por incapacidade é decorrente de acidente de trabalho ou quando o benefício por incapacidade está intercalado entre períodos de atividade. Houve atividade antes do benefício e houve atividade depois do benefício. Tá certo? Fica aí a dica para você. Vamos lá na questão de número 55. É permitido que o segurado do RGPS receba conjuntamente os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição e auxílio-doença acidentário, desde que estes decorram de diferentes contingências. Errado, gente. Errado. E aí você pode dar uma olhada lá no artigo 124 da Lei 8.213, que trata de acumulação, né? Então, é vedada a acumulação. Então, vamos lá. É vedada a acumulação de quê? Olha só. Mais de uma aposentadoria. Que mais? É vedada a acumulação de aposentadoria. Opa, tá errado, peraí. Aposentadoria com auxílio doença. Do mesmo modo, não pode acumular aposentadoria com auxílio acidente. Tá certo? Que mais que não pode mais de uma pensão devida por cônjuge, devida em razão do falecimento de cônjuge ou companheiro, tá certo? Então não é possível. O primeiro marido faleceu, a esposa está recebendo pensão por morte em decorrência do falecimento desse marido. Aí casa de novo. Vai perder a pensão porque casou de novo? Não perde. Mas se o segundo marido vier a falecer, pode acumular duas pensões? De forma alguma. Tá certo? Então não pode acumular aposentadoria não pode ter mais de uma aposentadoria com auxílio-doença, aposentadoria com auxílio-acidente, não pode acumular salário maternidade com auxílio-doença. Então, olha aqui, mas essa não é possível acumular, olha só, salário maternidade com auxílio-doença. Tudo isso previsto onde? Lá no artigo 124 da Lei 8.213. E aí está lá dito, ó, seguro-desemprego. Seguro-desemprego, ele só vai poder ser acumulado com quê? Com pensão por morte. Se o dependente está lá recebendo a pensão por morte.
Isso não impede que ele receba um seguro-desemprego com auxílio reclusão e também com o auxílio acidente. Esses são os únicos benefícios que podem ser acumulados com o seguro-desemprego. Beleza? Então, questão 55, ela está errada. O que mais? Vamos nessa. Questão 56. A legislação previdenciária veda a concessão do auxílio acidente quando o segurado, mesmo sendo vítima de acidente de qualquer natureza, apresentar danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa. Então, olha só, corretíssimo. Para ter auxílio acidente, o que é que a gente precisa? Em primeiro lugar, acidente de qualquer natureza, ok? Em função desse acidente, o segurado deve ter ficado com uma sequela que seja uma sequela o quê? Definitiva. Então, acidente de qualquer natureza, uma sequela definitiva e, olha só, redução da capacidade laboral. Então, é fundamental para que o segurado faça jus ao auxílio acidente, é fundamental que tenha havido o quê? Redução da capacidade laboral. Tranquilo? Por isso a questão 56 está correta quando diz que é vedada a concessão se não houver repercussão na capacidade laborativa. Isso está rigorosamente correto. Vamos lá para a questão 57. A concessão do auxílio acidente restrita ao segurado empregado, trabalhador avulso e ao segurado especial, depende da ocorrência de acidente de qualquer natureza, com produção de sequela definitiva e efetiva redução da capacidade do trabalho do segurado em decorrência dessa sequela. Veja, à época 2013, essa questão foi considerada correta. Hoje ela estaria errada. Estaria errada por quê? Porque quem são os beneficiários aqui desse benefício que é o auxílio acidente? Então, auxílio acidente, quem é que faz jus a ele? Então, tem o empregado, tem o avulso, tem o segurado especial, mas hoje, a partir da Lei Complementar 150, tem também o doméstico. Então, o direito do doméstico ao auxílio acidente, ele veio aí com a Lei Complementar 150, por isso hoje essa questão estaria errada. Tranquilo? Vamos lá. Questão 58. O auxílio doença é encerrado apenas com a morte do segurado, de forma que o segurado poderá recebê-lo conjuntamente com qualquer outro benefício, inclusive com a aposentadoria por invalidez. Ora, a gente está errado. Claro que está errado. Veja, qual é o fundamento para a concessão do auxílio doença? É a incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual pelo segurado, incapacidade essa que seja superior a 15 dias consecutivos. Esse é o fundamento para a concessão do auxílio-doença. Esse auxílio-doença vai durar enquanto o segurado estiver incapacitado. Bom, qual é a possibilidade? Lá na frente, o segurado pode recuperar a sua capacidade laboral. Terá fim o auxílio-doença. Ou, se ficar constatado que aquela incapacidade evoluiu e que ela é irrecuperável, que o segurado não vai retomar a sua capacidade de trabalho, nem pode ser reabilitado para o exercício de uma nova atividade, aí o caminho seria o quê? Seria a concessão de uma aposentadoria por invalidez. Tá certo? Então a alternativa está errada. De hipótese alguma, a gente pode ter a acumulação de auxílio-doença com aposentadoria por invalidez. Isso não é permitido pela lei. Tranquilo? Bora. Questão 59. Na data do reajustamento, o valor dos benefícios do RGPS não pode exceder o limite máximo do salário de benefício, que hoje é 4.66375. A gente está careca de saber disso aí, tá certo? Respeitados os direitos adquiridos, ok? Salvo no caso de aposentadoria por invalidez,
quando o segurado necessitar da assistência permanente de outra pessoa, situação em que o valor será acrescido de 25%, ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo. Isso aqui está correto, tá, gente? Essa questão, ela é interessante, ó. O CESP considerou essa questão como correta, embora tudo que está aqui rigorosamente está correto. De fato, na hipótese em que o aposentado por invalidez necessita da assistência permanente de outra pessoa, ele vai ter um adicional de 25% na sua aposentadoria, e esse adicional vai ser devido ainda que o valor da aposentadoria atinja um limite máximo, rigorosamente correto. Agora, ele coloca aqui salvo, né? Então, ele diz que a regra é ter limite, salvo nessa hipótese. Mas ele deixou de mencionar uma outra hipótese que também é exceção. Qual é essa outra hipótese? É o salário maternidade. Ó, é o salário maternidade de quem? Da empregada e também da trabalhadora avulsa. Porque esses benefícios podem ter valores superiores ao teto do RGPS. Então, esses dois aqui, ó, podem ser superiores ao teto do RGPS. Podem ser superiores ao teto do RGPS. São, portanto, também eles uma exceção a essa regra citada. Não foi mencionado, mas ainda assim a questão foi considerada correta. Beleza? Lembrando, qual é o limite para esses dois benefícios? Ó, para eles, o limite é o teto do STF, é o subsídio do ministro do STF. Beleza? Para a gente finalizar, nosso tempo esgotou, eu vou só resolver aqui a questão de número 60. Olha lá, rapidinho, a assistência social, como uma das ações integrantes da Seguridade Social, deve prover os mínimos sociais por meio de iniciativas do poder público e da sociedade com o propósito de garantir o atendimento às necessidades básicas. Até aqui, rigorosamente correto. Sendo vedado o pagamento de qualquer benefício pecuniário. Ora, isso aqui está errado, tá certo? Bem, eu te dou como exemplo o quê? BPC-Loas. Benefício pecuniário no valor de um salário mínimo por mês, que é um benefício que é um benefício assistencial, portanto, não está correto dizer que os benefícios assistenciais não têm valor pecuniário. Aqui, o BPC-Loas é um exemplo de um benefício assistencial que tem valor pecuniário, que é exatamente o quê? Um salário mínimo por mês. Beleza? Então, gente, finalizamos aqui. Fomos até a questão de número 60. Eu espero que você tenha gostado, que estas aulas tenham servido para você aí tirar as suas dúvidas, que você tenha evoluído no direito previdenciário. Me coloco à sua disposição lá no meu e-mail flaviano.lima@uol.com.br ou no Facebook Flaviano Lima. Se você está com dúvida, me procura lá que eu com certeza vou tentar solucionar a sua dúvida. Tá certo? Grande abraço para você. O concurso está chegando aqui. Eu estou gravando essa aula aqui no dia 14 de dezembro. Há uma expectativa enorme de que o edital saia ainda no fim dessa semana, dia 18 de dezembro. Portanto, vamos lá. É hora da gente colocar o nosso foco na preparação, dar todo o gás nos estudos, tá bom? A hora é essa. Eu acredito muito em você. Estou na torcida para que você tenha sucesso. Valeu? No que eu puder te ajudar, eu estou por aqui. Grande abraço.